Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando então a live em alusão ao mês de conscientização da afasia, organizado pelo Comitê de Linguagem Oral e Escrita do Adulto e do Idoso do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Me chamo Bárbara Costa Beber, sou coordenadora deste comitê e irei moderar este evento juntamente com a minha colega professora doutora Kelly Silva, vice-coordenadora do mesmo comitê. Então, afasia é uma alteração de linguagem decorrente de uma lesão cerebral. A causa mais comum da afasia é o acidente vascular cerebral, no entanto, também pode ser causada por outras doenças neurológicas, como traumatismo crânioencefálico, tumores cerebrais ou doenças neurodegenerativas. A afasia causa um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos devido às mudanças, que ela causa na comunicação dessas pessoas. Ainda existe muito estigma em torno da afasia, e ele só pode ser combatido com educação da população em geral, campanhas de conscientização, apoio à criação de políticas públicas e treinamento de profissionais. Por esse motivo, desde 2017, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia realiza anualmente a campanha de conscientização da afasia, com diferentes ações a cada ano. Este ano, nosso foco é a formação dos profissionais, aperfeiçoamento, dos fonoaudiólogos, e por este motivo, teremos hoje uma aula sobre funcionalidade na afasia, perdão, ministrado pela professora Ariela Fornacari Belan, e promovemos esse evento, então, pela plataforma YouTube para que ele fique disponível, e de acesso gratuito, promovendo, assim, uma maior equidade ao acesso do conhecimento. Lembro também, todo mundo, que esse ano temos o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em São Paulo e nós vamos ter várias atividades relacionadas ao tema das afasias também lá, para quem se interessar. Convido agora a minha colega Kelly para apresentar a convidada da nossa live. Aproveite. Boa noite a todas, a todos aqui presentes. Agradeço em nome do comitê a professora Ariela Belan por estar aqui com a gente e a cada um de vocês que se conecta com a gente neste momento para falar a respeito da afasia nesse mês que é de conscientização. A professora Ariela Belan, ela é fonoaudióloga, graduada pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, tem especialização em neurolinguística, doutorado em neurologia e pós-doutorado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É docente da graduação e orientadora do mestrado profissional da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atua na área de fonoaudiologia com ênfase em alterações de linguagem, cognição e fala em pacientes com distúrbios neurológicos adquiridos. Uma ótima palestra para todos. Mais uma vez, obrigada, Ariela. Obrigada, professora Kelly, professora Bárbara, que prazer estar aqui com vocês, né? Para mim, um prazer, uma honra, mais uma vez, estar aqui com colegas tão queridas, parceiras de trabalhos, e em mais um ano aqui, falando de um tema extremamente importante, né? Como a Bárbara abriu, a gente ainda, por mais que nós, fonoaudiólogos, estejamos cada vez mais familiarizados com as afasias, a gente ainda vê que a sociedade, a população, ainda carece de muita informação. A gente ainda se depara com muitas e muitas pessoas que sofrem um AVC, que têm uma afasia e que não têm ideia que existe terapia fonoaudiológica e que existe reabilitação e que há tratamento e que há um potencial de melhora aí, né? Então, mais do que nunca, né, a gente ainda precisa investir, educar, informar, esse é o nosso papel e claro, né, isso começa de nós, enquanto profissionais, a gente se apropria do tema, a gente estuda o tema, e aí a gente troca figurinhas com os colegas e vai ampliando e pesquisando e publicando e divulgando, e acho que é para isso que a gente está aqui. Então, é super legal para mim, mais uma vez, um grande prazer. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre a funcionalidade nas afasias, né? Um tema que eu gosto muito de falar, apesar de que eu acho que é um tema que está
ele está encucado na nossa cabeça, mas eu não tenho convicção de que a gente aplique ele na prática o tempo todo. Então, assim, essa pequena apresentação, né, que eu preparei aqui para a gente conversar, ela gira em torno, eu acho que, de alguns conceitos básicos, aqueles conceitos que eu acho que a gente precisa revisitar, e ela termina, a ideia é terminar com uma breve explanação, mas em tom de provocação para nós. Numa provocação no sentido de reflexão, né? De olhar para essas questões e falar: será que eu estou fazendo de fato isso na minha prática clínica? Será que de fato eu consigo aplicar esses conceitos? Porque acreditar nisso, eu tenho certeza que todos aqui acreditam e concordarão com aquilo que a gente vai colocar. Mas o fato é, será que a gente consegue colocar na prática, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então a Bárbara já abriu, né, falando então o que que é afasia, né? A afasia é essa alteração de linguagem decorrente de uma lesão cerebral. E aí ela tem várias etiologias, a Bárbara também citou, mas para a gente o que tudo importa, né? Mas o nosso foco vai ser nessas manifestações, nessas alterações da linguagem. Quando a gente pensa nisso, a afasia, então, ela vai alterar as 4 grandes habilidades, né, de comunicação que a gente tem. Então, a compreensão oral, a fala ou emissão oral, a leitura ou compreensão gráfica e a escrita. Todas as afasias, não importa o tipo, afetará de alguma maneira todos esses componentes, né? É, e aí a gente tem, claro, né, as divisões dos tipos de afasias aqui. Então a gente, obviamente, né, a gente vai ter as afasias em que você tem uma dificuldade mais de compreensão, outras afasias em que há uma dificuldade maior de emissão. Nós temos as afasias fluentes, as afasias não fluentes, que acho que hoje é uma das classificações que a gente ainda mais usa, né? Mas mais do que pensar nisso, eu julgo que é importante a gente pensar na classificação, embora não seja a classificação que a gente reabilita, né? Nós não reabilitamos uma afasia de Broca, nós não reabilitamos uma afasia de Wernicke, nós reabilitamos a desordem de emissão oral que acontece na afasia de Broca, nós reabilitamos a desordem de compreensão oral gráfica que acontece na afasia de Wernicke, né? Mas quando a gente pensa nessas características, o que classifica, qual é o conjunto de sintomas, de manifestações que gera essa hipótese diagnóstica sindrômica, que é o tipo de afasia, eu gosto de pensar numa classificação, porque quando a gente pensa nessa classificação, a gente consegue entender os principais problemas dessa comunicação. Então, quando você classifica, a gente pensa lá, tá bom, uma afasia de Broca, ele predominantemente ele tem uma alteração de emissão oral. Isso já me norteia um pouco para aquilo que eu vou trabalhar. Claro, eu tenho todas as manifestações de processamento, né, as estereotipias, os agramatismos, mas esse conjunto de ser uma alteração de emissão oral, de ser um paciente não fluente, então um paciente que tem uma fala truncada, muitas vezes ele entende, ele sabe o que ele quer falar, mas essa fala não sai, está truncada, ele tem anomia, ele tem parafasias, né? E a repetição desse paciente, então essas três perguntas, né, norteiam um pouco para a gente classificar. E aí a gente entende quais são os principais problemas de comunicação desse paciente. A classificação, eu gosto dela porque nos ajuda a conversar com a equipe. Então, minimamente, quando a gente está numa equipe multidisciplinar, num ambiente hospitalar, numa avaliação rápida, numa avaliação beira-leito, e eu preciso conversar com a equipe, com o médico, e quando eu falo, esse paciente tem uma afasia de Broca, esse paciente tem uma afasia de Wernicke, embora nem todos os profissionais conheçam todos os subtipos das afasias, minimamente, quando a gente fala é uma afasia fluente, uma não fluente, um Broca, um Wernicke, minimamente os nossos colegas das outras áreas entendem um pouco do que a gente está falando e acho que facilita um pouco esse diálogo no sentido de orientar,
né? Um profissional da fisioterapia, por exemplo, olha, esse paciente tem uma afasia de compreensão, ele não entende exatamente tudo que você está falando, então você precisa arrumar estratégias para que esse paciente te entenda, né? A classificação ela é legal para monitorar a evolução também. A gente sabe que os pacientes podem migrar de um quadro de afasia para outro, eles melhoram, a compreensão melhora, eles evoluem. Então, de alguma maneira, assim, ter um nome lá pode ser um marcador, não é o único, obviamente, mas pode ser um marcadorzinho de evolução. E a classificação nos ajuda quando a gente entende as manifestações que estão por trás, né, deste quadro, a selecionar as melhores terapias, né? Quando a gente olha, não tem como falar, a gente, né, claro, a gente não vai detalhar aqui, mas não tem como não pensar no modelo de processamento de linguagem, que é um dos norteadores no processo de avaliação e reabilitação. Nós podemos escolher várias linhas teóricas para avaliar e para reabilitar. Eu posso avaliar usando um protocolo, eu posso fazer uma avaliação discursiva, eu posso fazer uma avaliação num ambiente, eu posso fazer diversos tipos de avaliação e eu posso propor vários tipos de terapia. Ainda que a minha terapia seja com foco mais em discurso, mais pragmática e mais troca de turno, ainda assim, e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, esse modelo de processamento norteia a gente minimamente a entender qual é o coração dessa alteração. Então, este paciente que falha, ele tem uma alteração mais o quê? É fonológica? É semântica? É na entrada, é na decodificação desse som? É no processo de saída? Será que ele falha porque ele não consegue compreender os fonemas? Ou será que ele falha porque ele entende os fonemas, ele transforma isso numa palavra, mas essa palavra simplesmente sumiu do seu dicionário? Então, eu gosto de fazer esse link aqui com o modelo de processamento, porque não importa a terapia, a gente sempre vai pensar para aqueles componentes de linguagem que estão afetados. Afinal, a afasia ela é uma alteração de linguagem e a gente nós somos os profissionais que vamos reabilitar essa linguagem e essa comunicação como um todo, né? Então, olhar para isso faz sentido para a gente pensar nos caminhos que a gente vai seguir, né? E tendo isso em mente, né? Tendo isso em vista, então, como é que a gente vai avaliar esse paciente? A gente tem vários métodos, né, de avaliação e de diagnóstico. Eu dividi aqui nas etapas, mais do que falar dos testes, das subtarefas, do processo, eu penso que uma boa avaliação, ela contempla essas três etapas. Então, uma boa anamnese, uma boa entrevista para a gente entender essa dificuldade de comunicação do paciente e suas experiências relacionadas à afasia. Eu gosto sempre de pensar que a anamnese ela é mais do que você perguntar nome, data de nascimento, idade, local da lesão, o que aconteceu com você. Isso faz parte, obviamente. O que aconteceu, como foi, onde você estava, internou, não internou, quantos dias ficou internado? Claro que tudo isso é muito importante, mas eu falo que a anamnese, ela é, é a nossa porta de entrada, já para pensar no que a gente vai fazer com esse paciente, porque eu quero conhecer esse paciente. Por trás, desta pessoa que tem uma afasia, ou melhor, antes dessa pessoa que tem uma afasia, tinha uma pessoa sem afasia, que tinha desejos, gostos, uma profissão, hábitos, práticas de lazer, enfim, quem é essa pessoa? Qual é a profissão dessa pessoa? O que ela faz no dia a dia? O que que agora, com esta afasia, a pessoa deixou de fazer? E quando eu falo isso, eu estou pensando além daquilo que a avaliação objetiva vai dar para gente. Então, a anamnese, para mim, é muito mais, né, do que ter os dados da lesão, mas é esse conhecimento da pessoa que eu vou atender, a pessoa a qual eu vou me conectar para preparar uma estratégia personalizada para ela. Porque eu não vou preparar a mesma estratégia
para alguém que é um médico, ou para outra pessoa que é um costureiro, ou para outra pessoa que trabalha com informática. Cada um tem leituras, tem hábitos diferentes, tem vidas diferentes. Eu não vou fazer a mesma terapia para alguém que tem, para uma esposa que é mãe e tem 5 filhos, e para uma outra mulher que é solteira e tem outras atividades no dia a dia. Então, a nossa terapia, além de ser personalizada do ponto de vista técnico, ela é personalizada, do ponto de vista do conhecimento de quem é o meu paciente, né? Então, a anamnese começa por aí. Depois, os testes são importantes. Eu gosto de teste, eu particularmente gosto de fazer teste. E quando eu falo em teste, eu não estou falando necessariamente num protocolo. Eu não estou falando necessariamente num protocolo fechado. Há diversas maneiras de você avaliar e chegar a uma conclusão de como está, o que está bom e o que está ruim. Eu acho que teste, né? Eu sempre penso nisso, né? O teste, quando a gente faz uma avaliação mais formal, uma avaliação mais objetiva, não é necessariamente só para identificar aquilo que está ruim, mas para eu ver os pontos de sucesso, né? O que que tá bom, o que que esse paciente consegue fazer, o que está preservado, até para eu pensar por onde eu começo. Eu uso isso que está preservado para apoiar aquilo que está com mais dificuldade, ou aquilo que está muito alterado gera um impacto funcional muito grande. E é por aí que eu vou começar. Eu acho que quando a gente começa a atender o nosso paciente e a gente olha para aquele cenário, seja de um paciente grave, uma ausência de fala, uma compreensão prejudicada, seja para um paciente leve, com uma anomia, uma afasia anômica, ainda assim, eu olho para esse paciente e a minha pergunta é: o que te incomoda? Eu já sei, do ponto de vista técnico, eu já sei. Um tem anomia, o outro tem estereotipia, um tem compreensão boa. Do ponto de vista técnico, eu deveria saber, pelo menos, ao final da minha avaliação, eu deveria saber, bom, esse paciente tem uma alteração nesses processamentos, essas estratégias precisam ser feitas, mas para além disso, o que te incomoda? Essa é a minha pergunta. O que isso impacta na sua vida? Porque a minha estratégia, ela pode ser maravilhosa do ponto de vista técnico. Se isso não fizer sentido para o paciente, não vai ser eficaz. Se ele não entender por que eu estou fazendo aquilo e aonde, em que momento, em que situação aquilo vai fazer diferença na vida dele, não faz sentido. Um exemplo disso, né, são muitas vezes os pacientes que têm uma alteração de compreensão e de emissão, e muitas vezes a família fala assim para a gente: olha, a compreensão está super boa, a fala, o problema é a fala. Ele não consegue falar nada. Mas quando a gente faz a avaliação, o que que acontece? Muitas vezes você fala assim: opa, a fala tá ruim, mas essa compreensão também tá ruim. E eu preciso treinar essa compreensão, porque se essa entrada tá ruim, como é que eu faço monitoramento e correção daquilo que sai? E aí, às vezes, a família fala assim: mas você vai ficar treinando para ele apontar a frase? Você vai falar uma frase aqui para ele apontar? Mas e a fala? Então, isso tem que fazer sentido. Por que que eu estou treinando isso? Qual é o impacto disso? Isso tem que estar bem claro, né, com a família e essa tríade, né, que eu acho que se baseia a nossa tomada de decisão, a nossa expertise técnica, né, a partir da avaliação, paciente e família. Porque nesse momento, muitas vezes, esse paciente ainda não tem condições de se comunicar plenamente, a gente precisa dessa família engajada, entendendo os nossos objetivos, as nossas estratégias e engajado junto com a gente nesse processo terapêutico, né? Então, essa anamnese seguida de uma avaliação, acho que são cruciais. Mas eu acho que nada disso faz sentido se ainda a gente não tiver uma terceira etapa, que é essa observação clínica. Essa observação clínica é isso. E aqui a gente começa a pensar nessa funcionalidade, né? Como é a comunicação desse paciente em outras situações? Porque no consultório ele é uma coisa, no atendimento domiciliar, você e ele é uma coisa. Como é ele com a esposa, com os filhos, com na escola, no trabalho, na rua, na feira? Como é essa comunicação? Porque a gente tem dois processos
embora relacionados, né, são dois processos distintos, a reabilitação da linguagem e a reabilitação da comunicação. Porque eu posso não falar nada e ainda assim me comunicar, e ainda assim me fazer entender. Como eu me faço entender? Como eu me comunico? E é aí que a gente vai pensar nas nossas estratégias também, voltada para essa reabilitação funcional, né? Então, eu acho que para a gente começar, a gente precisa pensar nisso daqui. Como eu sei quem é o meu paciente? Eu preciso sair da avaliação sem dúvidas em relação a diagnóstico, a áreas de processamento que estão alteradas, quais são as prioridades, mas mais do que isso, quem é o meu paciente e o que essa alteração, o que esse quadro atual, essa afasia, está impactando na vida dele e como a gente vai ajudar, né? Então, a gente começa a partir daí, né? E daí, né, a gente identifica, então, as necessidades terapêuticas, né? Então, feita a avaliação, ela é o primeiro passo, ela é crucial para a gente identificar as necessidades do meu paciente, né? E aí eu foco nessas necessidades e personalizo. Então, quais são as áreas que precisam de mais foco, né? Mais de ajuda e como eu personalizo isso para aquele paciente dentro daquele quadro clínico. Então, não tem como fazer isso sem uma boa avaliação, né? Muitas vezes a gente menospreza a avaliação e às vezes a gente tem uma urgência de querer fazer o paciente falar e voltar a se comunicar, mas muitas vezes a gente não é assertivo na nossa reabilitação porque a gente não explorou todas as etapas da avaliação. Eu vejo que não só nós, não nós, né? Assim, nós também, enquanto profissionais, mas há um anseio, né, da família e de todo mundo, claro, né, que quer que esse paciente volte a se comunicar. E aí, muitas vezes, a gente pega de supetão e começa a trabalhar objetos do dia a dia, frutas, cores, formas, que são as coisas mais fáceis, né, de achar. Então, eu vou atender um paciente, ele não fala nada, imediatamente eu pego o meu saquinho lá com miniaturas de frutas e começo a falar, vamos lá, e ponho a fruta aqui, vamos lá, maçã, banana. Mas por que você está treinando frutas? Ah, porque são coisas do dia a dia dele, né? Tem lá na casa dele, é mais fácil dele falar. Será, número um, que essa é a melhor estratégia terapêutica pensando em processamento de linguagem? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Número dois, será mesmo que treinar frutas, animais, cores e meios de transporte, será mesmo que essa é a estratégia mais funcional que a gente pode fazer? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, então, né, como é que seria? Então, a partir do momento que a gente pensa aí, né, nessa avaliação, nessas estratégias, a gente vai personalizar a nossa terapia. Aqui eu tô, como tema da nossa live, né, é uma terapia focada na funcionalidade, né? Quais são esses princípios, então? Qual é o princípio de uma reabilitação funcional, tá? Depois eu vou fazer um parênteses, tem um slide que eu quero fazer uma correlação, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar com modelo de processamento, com estratégias específicas, com estratégias focadas no déficit, sobretudo em fase aguda. Há uma diferença aqui que a gente precisa pensar, né, também. Embora os estudos digam que as estratégias focadas no déficit, elas sejam mais eficazes, sobretudo em fase aguda, isso não significa que você você vai ficar dando tarefa de repetição, nomeação, leitura, e você vai fazer uma estratégia fechada para o paciente sem dar importância à sua comunicação funcional. Isso não significa, em hipótese alguma, tá? Então a gente precisa pensar também. Mas quais são os princípios, então, dessa reabilitação funcional, né? Ela busca melhorar as habilidades comunicativas. Quando eu penso numa reabilitação funcional, eu não estou pensando necessariamente naquela reabilitação de todos os componentes da linguagem, tá? De novo, uma coisa não exclui a outra. Eu posso trabalhar todos os aspectos
do processamento da linguagem e, ao mesmo tempo, focar na comunicação. Elas não são excludentes, tá? Mas essa reabilitação funcional, ela busca aprimorar essa comunicação do paciente através de contextos reais e significativos. Então, eu posso trabalhar a área que está alterada, processamento fonológico, e dar tarefas de base que melhorem esse processamento fonológico, mas no fim das contas eu aplico isso para a realidade. Por que ele vai usar processamento fonológico? Vamos colocar na prática. Então eu quero trabalhar a base para depois colocar em situações do cotidiano e treinar com esse paciente a vinda dessas estratégias aí da terapia para comunicação normal, que é a nossa maior demanda, é a nossa maior dificuldade, né? A nossa maior dificuldade é fazer o paciente generalizar, né? Sair da terapia e aplicar isso no dia a dia. A reabilitação funcional, ela visa, né, a prática de situações do cotidiano, então. É essencial praticar essas situações do dia a dia, para que esse paciente aprenda e aplique isso em contextos reais. Acabei de falar, né? Eu aposto que tem mais gente comigo aqui nessa, da família falar assim, ou você falar para paciente, para a família assim, nossa, olha, ele foi ótimo na terapia hoje, nossa, ele foi muito bem, nomeou, repetiu, não sei o que. Aí a família olha para sua cara e fala assim: mas em casa ele não faz nada. Só aqui que ele faz. Por quê, hein? O que tá faltando? Tá faltando a gente fazer essa ponte, né? Tá faltando a gente fazer essa ponte para o dia a dia, para ele generalizar para outras atividades, ainda que a gente não atinja aquele super blaster objetivo de eliminar parafasia fonêmica. Por que, gente, um paciente que faz parafasia fonêmica pode se comunicar a despeito das parafasias fonêmicas? E às vezes ele não vai melhorar. Às vezes ele vai continuar fazendo parafasias fonêmicas. Ainda assim, a sua fala pode se tornar mais inteligível, mais eficaz, né? Então é isso que eu vou pensar, né? E a gente já falou várias vezes isso, mas é um dos princípios da reabilitação funcional aqui, personalização das atividades, né? Quando eu falo em reabilitação funcional, não é botar o paciente para conversar e vamos fazer o que quiser. Pode ser sim uma conversa, mas em qual assunto? Direcionado para qual objetivo? Posso chamar família, posso chamar parceiro de emprego, posso fazer reabilitação em loco. Vamos no mercado, vamos no banco, vamos na loja, vamos na empresa. Posso fazer isso? Sensacional, porque daí a gente consegue ver em loco as dificuldades dos nossos pacientes, né? Mas, como eu disse, né? Eu sou uma grande admiradora, uma entusiasta aqui de modelo de processamento. Eu não consigo dissociar. Não é porque a gente está treinando comunicação e eu estou lá na empresa do meu paciente, ajudando ele a achar palavras, a usar estratégias compensatórias, sei lá, vamos anotar, olha, você pode prestar atenção, anote palavras-chave para te ajudar na comunicação. Você vai fazer um discurso, pensa antes, rascunha. É isso que a gente está fazendo. Mas eu nunca deixo de olhar para essas redes de modelo de processamento. Porque, de novo, né? Essas redes vão me dar um norte de por onde eu posso trabalhar. Eu posso fazer uma terapia pragmática, por exemplo, e associar com processamento fonológico. E aí eu planejo a minha terapia para usar determinados elementos, determinados objetos, determinadas palavras que eu sei que vai recrutar processamento fonológico e ao mesmo tempo eu uso elas na função, né? Então eu integro, né, com essas redes de processamento, promovendo uma reabilitação dessas habilidades, né? Isso vai ajudar esses pacientes a recuperar essa comunicação de maneira mais efetiva, né? E aí a somatória disso tudo ajuda os pacientes a fazer o quê? Redescobrir as suas capacidades comunicativas. Porque o paciente precisa entender, tá difícil eu fazer isso, como eu posso pedir isso de uma maneira diferente? E a gente treina isso. Há diversas formas de você pedir um café. Você pode falar café, você pode falar quero café, você pode desenhar um café, escrever um café, fazer o gesto de um café. Como você vai pedir um café? É de uma maneira que as pessoas te entendam.
Porque no fim das coisas, uma das questões, né, mais frustrantes para as pessoas com afasia é essa. As pessoas não me entendem. Eu quero uma coisa, eu estou tentando falar e ninguém me entende. E isso deixa o paciente muito frustrado. E um paciente muito frustrado se isola, não quer fazer mais as outras coisas, se afasta, e aí a gente já sabe a bola de neve que isso vira, né? Pensando em depressão e todas as outras questões aí que vêm no conjunto. Abordagens. Então, que tipo de abordagens terapêuticas e técnicas que existem que a gente pode pensar nessa funcionalidade? Eu deixei aqui duas imagens que todo mundo vai identificar, que são dois trabalhos belíssimos que a gente tem, focado muito nessa questão de funcionalidade, comunicação, que é o Ser em Cena, que todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe o que acontece naquele lugar, a mágica que acontece de tornar pacientes mais independentes, mais funcionais, através de diversas abordagens, desde abordagens individuais, não é porque a gente está pensando em funcionalidade que necessariamente eu preciso trabalhar em grupo. Eu posso trabalhar numa terapia individual, uma terapia individualizada, personalizada, visando recuperação de habilidades linguísticas específicas e colocar isso num todo. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas eu posso fazer a terapia em grupo. O grupo, que é isso, né? Você tem troca e você vê pares. Quando você tem outras pessoas com a mesma dificuldade e você compartilha sentimentos, desde lutas, tristezas, olha o que aconteceu comigo, que triste, mas você também vê as pessoas se superando, você fala, se ele conseguiu, eu também consigo. Olha que legal, viu que exemplo? Então, esses grupos terapêuticos, eles não só ajudam a promover essa comunicação, mas ajudam nesse apoio emocional, né? Então, a gente tem aqui, só para destacar o Ser em Cena, e a gente tem um trabalho lindo também, que é a Casa da Fazia, né? Que é uma casa, gente. E não tem nada mais funcional do que isso. A pessoa vai lá e tem um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, e as pessoas fazem coisas dentro da casa. Porque lembra que eu falei que antes da pessoa, antes dele ser, entre aspas, um afásico, que hoje a gente quase não tem usado mais esse termo, né? A gente está falando da pessoa com afasia, porque, por isso que eu estou colocando entre aspas, antes dele ser um afásico, ele é uma pessoa. Então a gente tem que olhar para essa pessoa. O que que essa pessoa faz? Ela tem casa, ela come, ela se veste, ela cozinha, ela se troca, ela vai ao banheiro. Então, que maneira mais legal de você aplicar isso na função do que você fazer uma imersão e colocar essa pessoa lá para desempenhar essas atividades. Então, aqui são só dois exemplos que todo mundo já conhece, né? Mas para destacar um pouco dessas abordagens terapêuticas, né? E dentro disso tudo, né? A gente pode usar várias estratégias. Então, desde jogos de linguagem, exercícios de fala, atividades interativas que vão facilitar essa aprendizagem e todo o nosso conhecimento acerca de linguagem, de modelo de processamento de linguagem. As coisas estão lá o tempo todo. Por que que eu vou na cozinha fazer bolo, cortar bolo, dividir o bolo, comer bolo, o bolo de morango? Por que que eu estou fazendo isso várias vezes? E por que que eu vou falar comer bolo com café, com leite? Eu treino semântico, eu treino fonológico, eu faço frases, eu quero bolo, corte o bolo, me dê o bolo. Então, vejam que toda aquela especificidade, ela está aplicada na funcionalidade, né? E aqui, né, caminhando já pro final, eu trouxe algumas escalas, né? Eu trouxe duas escalas, todo mundo conhece essas escalas, mas eu trouxe para falar muito breve sobre elas, porque eu tenho quase certeza que todo mundo as conhece, mas eu trouxe para fazer um desafio para a gente. Hoje o mundo fala de funcionalidade. A CIF mudou ao longo dos anos. A proposta da CIF foi incorporando outras coisas.
E essa é uma escala que descreve essa funcionalidade e a incapacidade. Aqui eu estou fazendo um link já, né? Estou adaptando para as afasias aqui, a CIF, porque ela é uma escala, é uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. E as afasias estão aqui no meio, né? Então, mas ela é legal porque ela vai considerar, então, ela vai descrever essa funcionalidade e a incapacidade da pessoa com afasia, considerando não apenas os aspectos biológicos, mas também os fatores ambientais e sociais. Então, a CIF, ela dá essa visão holística, né? Que ela vai fazer aquela tríade, que é onde a gente precisa atuar. Então, qual que é essa tríade aqui? Ela vai pensar nos componentes de saúde, no estado de saúde da pessoa, né? Mas como essa pessoa, ela, a partir dessa questão de saúde, ela desenvolve as suas atividades. E aí ela vai pensar aqui, né, na participação, como ela participa das suas atividades, como estão as suas funções e estruturas corporais para participar dessa atividade e o quanto esses fatores contextuais interferem nas atividades. Então vejam que a gente amplia o leque. Como eu posso fazer com que a pessoa com afasia seja incluída no ambiente de trabalho? Como? O que que precisa acontecer? O que que precisa funcionar do ponto de vista físico para melhorar isso? O que que a gente precisa melhorar nesse contexto, né? Para facilitar a vida dessa pessoa. Então é isso, né? Então a CIF tem estas, de forma abrangente, né? Ela vai além desses aspectos clínicos da linguagem, mas ela vai pensar nas atividades cotidianas e na participação social da pessoa. Então, como eu disse, se a gente pensa nas funções e estruturas do corpo, quando a gente pensa nos afásicos, o que está comprometido? É o cérebro, são as estruturas neurológicas. A gente não está pensando no membro, a gente não está pensando numa pessoa com deficiência física aqui, porque a CIF também se encaixa aqui. Aquela pessoa tem uma dificuldade porque ela tem uma deficiência física. Aqui qual é a nossa questão, né? São as funções neurológicas. As estruturas cerebrais, elas estão afetadas. O que que é essa atividade de participação? Então, é a capacidade da pessoa realizar as atividades do dia a dia, falar, ler, escrever, participar de interações sociais, né? E quais esses contextos, acessibilidade, suporte social, quais são as pessoas que estão em torno, que influenciam a funcionalidade da pessoa com afasia? Quando a gente pensa a comunicação, né, gente, você precisa ter um interlocutor. Ela é uma via de mão dupla, né? Você tem um emissor, um receptor e você tem uma mensagem aqui. Essa pessoa fala com quem? É por isso que existem várias abordagens centradas no cuidador, centrada na família. Quando a gente pensa em fazer a progressiva primária, por exemplo, uma das abordagens terapêuticas que existe é essa. Pensando centrada no par, né? No cuidador. Porque não adianta nada você treina a pessoa com afasia e a outra pessoa não está pronta para receber. Então, o treino é coletivo, no sentido de que quem participa da vida dessa pessoa deveria estar orientada também, né? Quais são os benefícios da CIF? Melhora da comunicação e interação. Então, por que eu falei que ela é um desafio, né? Que é um desafio que eu estou lançando para a gente? Porque se a gente olhar a fundo e olhar para as perguntas e olhar para os questionários, será que a gente consegue identificar? Pensem agora nas pessoas com afasia que vocês atendem. Pensem nos seus pacientes. Será que olhando para cada rostinho aí que está vindo na cabeça de vocês conseguem mapear todos os obstáculos que impedem a comunicação e a participação da pessoa com afasia? Será? Será que a tua terapia, ela pode ser maravilhosa? Uma linda terapia de anomia, linda, eu adoro essas coisas. Será que ela está sendo efetiva? Ou a sua terapia de anomia, ela tem uma barreira que a gente não conseguiu, o seu paciente não consegue se comunicar porque tem uma outra barreira que você não conseguiu ultrapassar, né? Então a CIF ajuda nisso. Personalizar a reabilitação, você olha, você pontua o que está difícil para esse paciente. E é nisso que a gente vai trabalhar.
E ela vai contribuir, olhando para esses tópicos, promoção da inclusão social e destacar, gente, a importância do ambiente e suporte social na funcionalidade da pessoa com afasia, né? Na prática, né? Ela tem uma ampla visão da condição, né? Então, ela fornece uma visão abrangente da afasia, indo além da avaliação clínica. E ela considera qual é o impacto da condição na vida da pessoa. E ela pode ajudar a gente a tomar a decisão sobre o tratamento e a reabilitação, considerando todos os aspectos relevantes. Há momentos em que a gente precisa falar assim, gente, hoje eu mudei bastante a minha forma de atender, mas não tão distante atrás, né? Não tanto tempo assim, eu às vezes você fazia de tudo pelo paciente, você falava assim, eu já treinei processamento fonológico, semântico, pragmático, eu já treinei tudo, esse paciente não melhora, mas eu não treinei a comunicação. Eu não treinei esse paciente a usar esses recursos no dia a dia. E aí, quando você olha para uma escala, pode ser que ela te norteie, né? A tomar decisões aqui e a monitorar. A gente precisa trabalhar sempre, quando a gente pensa em prática baseada em evidência, a prática não é com base naquilo que a gente acha, né? Não são vozes da nossa cabeça. Por que que eu faço essa terapia baseado em quê? Qual é o respaldo da literatura? Qual é o respaldo que eu tenho para fazer isso? E aí, quando eu tenho isso, eu tenho objetivos que eu tenho que cumprir a curto, médio, longo prazo. E como é que eu mensuro? Se eu proponho uma estratégia para o paciente, como é que eu mensuro a evolução? Então, a CIF também ajuda a gente a fazer essa mensuração aqui, né? Eu trouxe aqui um artigo, né, muito legal, né, que usou a CIF numa amostra pequenininha, mas um estudo bastante bacana, assim, não é tão recente, mas bastante interessante, né, que aplicou a CIF, fez, né, aplicou o questionário aí a um grupo de pessoas com afasia. E sabe o que foi legal? Apesar de ser uma amostra pequena, mas que eu acho que é um ponto de alerta para a gente, a restrição, a conclusão do artigo é que a restrição na participação nas atividades dos pacientes foi muito mais decorrente de fatores ambientais do que das sequelas advindas da lesão cerebral. Às vezes, a gente acha que o meu paciente tem uma lesão tão grave que ele não consegue se comunicar e aí pronto. E aí eu falo, não tem jeito mesmo. Sendo que se a gente mudar ambiente, preparar esse ambiente, preparar o território para receber esse paciente, talvez a gente tenha uma melhora mais evidente e que talvez a gente esteja perdendo aí no meio do caminho, né? E para fechar, eu quis citar, né? Porque se a CIF ela é uma escala internacional aí da funcionalidade, a gente tem uma escala que a gente tem uma ferramenta que mensura a funcionalidade da comunicação, que é o Achafax, né? A gente tem dados do Achafax para pessoas com afasia, para pessoas com doença de Alzheimer, e ele é muito legal, porque olha só, ele avalia comunicação social, necessidades básicas, leitura, escrita, conceitos numéricos e planejamento do dia a dia. Não é incomum a gente ver pacientes muito graves que fazem terapia e você faz avaliação, ele é muito grave. Você faz uma reavaliação objetiva, ele continua muito grave, mas a família fala assim para você, mas ele tá falando mais. Mas ele tá mais para frente, ele tem mais intenção comunicativa. Você fala assim, gente, mas a repetição era zero, continua zero, mas a família fala assim, mas agora ele vai no mercado e ele tenta comprar pão sozinho. Ele vai na padaria e ele faz assim, ó, porque antes ele não fazia nem assim. Agora ele vê os parentes, e ele tenta fazer alguma coisa. Os gestos deles são mais funcionais. Então, você não tem necessariamente uma modificação nos aspectos linguísticos específicos, mas você tem uma melhora na comunicação global, né? E a Achafax é uma escala que nos ajuda a mensurar isso. Eu não estou falando aqui de CIF, de Achafax, falar assim, gente, a partir de agora, façam tudo, usem tudo. Não é essa, né? A ideia não é fazer propaganda, fazer comprar, não é isso. A minha provocação final aqui, gente, é se de fato nós
que falamos assim: estou trabalhando estratégias funcionais. Porque a gente fala isso, a gente aprende isso, a gente estuda isso. Você fala assim: vou pegar as palavras mais funcionais para aquele paciente. A minha provocação é assim: será que é? Será que os objetos que você está pegando de fato são os mais funcionais para o seu paciente? Talvez vale a pena a gente considerar, esmiuçar um pouco mais e perguntar. Para aí a gente ver mesmo o que está difícil. Será que o que eu estou treinando está de acordo com o que o paciente precisa? E aí, só para mostrar a fotinho de você, para vocês, né? Essa aqui é a foto do Achafax. Ele tem várias perguntas e aí ele vai mensurando se o paciente faz com ajuda, muito ajuda, pouca ajuda, enfim. E aí tem as perguntas, né? Voltada para essa comunicação social, essas necessidades básicas. Então, por exemplo, né? Reage numa emergência. A casa tá pegando fogo. Como essa pessoa com afasia se comunica para avisar que a casa tá pegando fogo? Né? Então, a gente tem uma série de perguntas, isso aqui é só para exemplificar, e no final ela tem, né, um resumo de todos esses domínios avaliados aí, e aí a gente chega a uma conclusão do quão funcional está essa comunicação, para a gente poder, de novo, ser mais assertivo no nosso processo terapêutico, nas estratégias que eu estou usando, para, de fato, eu falar assim, estou, de fato, promovendo uma terapia funcional. De fato, eu estou trabalhando isso. Eu quero que o meu paciente volte a interagir com o mundo. Em última instância, gente, é isso que a gente quer. A gente quer reinserir essa pessoa na sociedade, que ela volte, na medida do possível, às suas atividades laborais, e quando isso não é possível, como é que a gente readequa para essa pessoa viver uma vida com a maior qualidade possível dentro da limitação que ela tem, né? Então, com isso, eu encerro aqui, né, pensando nessas conexões e fazendo essa chamada para a gente, né, com essa imagem desse cérebro aqui que se conecta inteiro e que eu posso trabalhar as especificidades, se a gente quiser ser bem simplista aqui, né, e falando de hemisfério esquerdo, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas eu posso trabalhar estratégias muito específicas ou eu posso recrutar esse cérebro como um todo para ele se interligar, vamos dizer assim, e de fato eu falar, sim, as minhas estratégias são focadas na necessidade do meu paciente e ao mesmo tempo eu conheço tanto o meu paciente, eu sou tão assertivo, tão assertivo não, eu conheço tanto o meu paciente que eu tenho certeza que as minhas estratégias estão atingindo a necessidade específica daquele paciente. Então, com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado, quero agradecer todos, todas aqui e me colocar aqui à disposição para a gente discutir, conversar um pouquinho, responder perguntas se tiver. Muito obrigada, Ariela. Maravilhosa a tua aula, como sempre, né? E a gente abre aqui, então, para perguntas. O pessoal quiser mandar perguntas ali no YouTube, pode mandar, que a gente vai repassando para a Ariela aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta, né? E eu queria saber, assim, se tu poderia nos dar um exemplo, de como que tu faz um treino, assim, de funcionalidade, de alguma atividade que tu faz, pensando na funcionalidade, envolvendo, o familiar ou o cuidador junto, né? Só para a gente poder visualizar um pouco, assim, de como isso acontece. Eu gosto muito de fazer terapias em loco, de sair mesmo, sair da clínica, sair de casa, se for um atendimento domiciliar, e ir junto com essa, seja um cuidador formal ou esposa, marido, vamos no mercado. Vamos no mercado juntos e vamos pensar o que que a gente pode fazer no mercado. E aí a gente tem uma série de coisas que você pode fazer. Desde um paciente mais leve, que você pode efetivamente trabalhar com ele, fazer uma lista de mercado e trabalhar categorização semântica, por exemplo. E aí você trabalha antes com o paciente, ó, vamos fazer uma lista, o que que a gente, vamos dividir. Então, o que que a gente vai comprar? Vamos dividir. Pensa no mercado, vamos dividir o que que tem lá no mercado. É a seção de higiene, é a seção de alimento. Então, eu estou pensando num treino de processamento semântico, por exemplo, mas vamos lá. Como é que você pede? Como é que você compra? Como é que você paga? E aí eu levo o cuidador junto para ele ir mediando isso. Deixa ele te ajudar. Então, se a esposa, o marido, deixa ele te ajudar.
ele vai pegar as coisas, ele vai ver preço. Você vai pedir para ele pegar 2 coisas. A gente pode treinar compreensão. Então, vamos lá pegar alguma coisa. Olha, eu quero que você pegue para mim um shampoo. Pode ser daqueles lá, mas o mais barato. Qual é o shampoo mais barato que tem lá naquela prateleira? Eu quero o mais barato. E aí eu treino compreensão, por exemplo, nessa situação. Padaria, feira, Perfeito. adoro. Feira é assim, é um dos meus preferidos, porque ainda no final a gente come pastel no final, né? Ótimo, né? Une o útil ao agradável. Ah, Muito legal. Acho que esse é o ideal, né? A gente sabe que às vezes, dependendo do contexto, do fonoaudiólogo, do próprio paciente, às vezes é difícil de colocar isso em prática, né? Até porque nem sempre a gente vai ter o cuidador principal junto acompanhando na é, terapia. Né? Às vezes, na minha experiência, eu vejo assim que às vezes é difícil fazer esse movimento de conseguir trazer também a família. Às vezes vem o cuidador que é o que está disponível no momento para levar para terapia, mas não é o que está mais envolvido com a comunicação do dia a dia, né? Mas acho que esse, com certeza, é o ideal. Nós temos um comentário da Cleide ali no chat, que ela colocou assim: eu tenho um paciente de 54 anos com muita estereotipia verbal e não consegue completar frases, ele não consegue ter fluência em uma conversa. Isso é o que acontece. Acho que é mais um comentário, não tem uma pergunta. Não sei se tu quer comentar. Acho que é um exemplo, né? Ela colocou mais assim como um exemplo, né, do quadro do paciente dela, estereotipia verbal e não consegue completar frases, não consegue ter fluência. que talvez seja isso, né? Daquela questão de pacientes graves mesmo, que só faz estereotipia, e a grande pergunta, né, é como é que a gente faz um paciente com estereotipia se comunicar? Acho que esse é o Uhum. ponto. Porque, e a gente tem várias respostas, né? Mas a gente pode pensar desde as nossas estratégias que a gente conhece para tirar a estereotipia. Então, vai pensar o que é estereotipia? O que está alterado na estereotipia? Qual é o componente de linguística? Tá bom, esse é um caminho. Mas tá bom, já treinou e o paciente continua com estereotipia. E você faz o quê? Deixa ele sem se comunicar? Porque isso é uma coisa que eu não falei, né? Eu pensei em algum momento da apresentação, mas não falei, mas que é comunicação alternativa. Quando a gente pensa em comunicação alternativa, na fase zero da lesão, porque no passado, eu já confessei isso para várias pessoas, né? Eu treinava, aí depois que um paciente não melhorava nunca, aí eu falava assim: ah, agora acho que a gente vai ter que ir para comunicação alternativa. Qual é a chance do paciente querer? Você ficou um ano fazendo terapia, numa expectativa super alta, eu lá massacrando ele na rede de terapia, processamento, para depois falar: olha, tentamos de tudo, não vai dar, eu não falava assim, né? Mas que é quase que isso, né? Infelizmente, agora você vai ter que fazer comunicação alternativa. Sendo que hoje a comunicação, quando o paciente não se comunica, no dia zero, eu entro com comunicação alternativa e falo assim: olha, a gente vai treinar a sua fala, a gente vai treinar a linguagem, mas enquanto isso aqui, ó, essa prancha, essa tecnologia, isso aqui te dá poder de você se comunicar, de expressar o que você quer. É isso que a gente quer nesse momento. Te dá voz. Então, essa é uma coisa. Então, pensa nesse comentário, né? O que você faz com um paciente que tem estereotipia? Como é que você ajuda ele a se comunicar? Né? É sobre isso, né? É pensar, porque isso traz um impacto funcional para ele, né? Perfeito, Ariela. Tem muita gente aqui parabenizando a aula. De fato, a palestra foi incrível, né? Tem muita gente aqui comentando isso. E a Emily Débora Santos de Jesus, ela comentou aqui: boa noite, Ariela, Bárbara e Kelly. Pensando na atuação do fonoaudiólogo no SUS, quais são os desafios principais para aplicar uma abordagem funcional no SUS? São imensas, né? Eu atendo, eu atendo, trabalho no hospital escola, né? E é isso, são realidades diferentes, né? Eu acho que a maior dificuldade, primeiro assim, a gente não consegue fazer isso, é o que a Bárbara falou, né? Você não consegue um paciente que vai lá no SUS, é difícil.
você não vai levar ele no mercado, porque primeiro você tem um tempo restrito, muitas vezes o paciente vai de 15 em 15 dias, ou às vezes é grupo. O grupo até eu acho que é mais legal. Se a gente conseguir fazer grupo, eu tenho é, uma impressão, não, uma convicção de que trabalhos em grupos para pacientes desse perfil podem trazer uma funcionalidade maior do que terapias individuais. Porque de alguma maneira você faz ele se conectar com os pares e você faz ele se virar para se comunicar naquele grupo que está lá. O maior desafio, eu acho, que é você levar isso para fora. É dizer para a família, primeiro que a maioria de pacientes é paciente já muito crônico, tá lá numa fila de espera, quando chega já tem muita dificuldade. Informar a família, explicar de necessidade de treino, da paciência. Para mim, o maior desafio, e não é só do SUS, eu acho que do atendimento particular também, mas no SUS tem mais isso, é fazer com que essa família se engaje no treino diário, porque você tá lá com esse paciente o quê? Meia hora? Uma vez por semana? Meia hora a cada 15 dias? É muito difícil, né? Você conseguir aplicar isso. De toda maneira, quando a gente pensa em comunicação alternativa, para mim é um treino funcional, por exemplo, né? Agora, o paciente tem que praticar em casa, ele tem que treinar em casa. Então, acho que o desafio é a família aplicar aquilo que você não consegue fazer em loco. Acho que para mim é o maior desafio. Sem dúvida, concordo contigo. E eu vejo, tenho muito essa experiência dos desafios do SUS, porque é onde eu tenho, né, a maior parte da atuação aqui. Eu acho que são bem esses aí que tu mencionastes, né? Temos mais uma pergunta aqui da Daiane Cardoso. Tem uma paciente que sofreu AVC, ela mora hoje em uma casa de acolhimento. Não teria esse cuidador todo o tempo junto. A voz dela sai, acho que sai bem soprosa e fraca, mas pela articulação consigo entender algumas coisas. Como posso ajudá-la a melhorar? Acho que é isso. Então, Ajudá-la melhor. esse é um outro desafio, né? Desses pacientes que estão em LP, casa de acolhimento, ou é um baita desafio, porque recentemente eu estava discutindo isso com uma colega. A paciente ia super bem na terapia, super bem, mas ela não tinha com quem conversar. E aí, a própria paciente começava a falar assim: puxa, pra quê, né? Eu tô aqui me matando, eu tô aqui, não tenho com o que conversar. Então, acho que assim, você tá atendendo essa paciente, acho que seu papel é oferecer o melhor que você pode do ponto de vista técnico. Mas uma das estratégias que a gente pensou, por exemplo, para essa colega que a gente estava discutindo, foi isso: não tem nenhum profissional, outro, não tem uma forma de fazer um grupo lá, não tem ninguém que possa ir de fora para conversar com ela, para ir conversar, sabe? Engajar essa família nesse sentido, se tem família, né? Quem que pode ir lá se revezar para botar em prática? Porque daí a gente começa até a entrar em princípio de plasticidade, né? Porque assim, se você não usar, você perde, né? E aí isso serve para todo mundo, não serve só para pessoa com afasia, né? Por que que a gente tem isolamento em idosos e tudo mais? Porque fica lá, não tem com quem falar, vai perdendo interesse, vai ficando mais restrito, e aí e aí o impacto funcional disso é tremendo, né? Então, acho que você pode continuar sua terapia focada para articulação, para fala, para tudo isso, né? Não sei se ela é uma fásica, uma disártrica, enfim, mas acho que você tem um foco aí de terapia do seu ponto de vista técnico, mas acho que tentar engajar, sei lá, se você atende ela lá, trazer alguém do lado para conversar com ela na sua terapia, sabe? Vamos fazer uma terapia em dupla. Chama aí um amigo para vir conversar com a gente hoje, coisas desse tipo. O que eu tento sempre fazer é isso, principalmente em LP, né? Que são as instituições de longa permanência, que você fala, gente, o paciente está super melhorando, mas ele não põe em prática isso porque não tem com quem, não tem parceiro de comunicação, né? Então é tentar de alguma maneira fazer alguma ação dentro da limitação que a gente tem, né? Não sei se a Kelly tem alguma pergunta também, ou acho que é isso no YouTube, né? Acho que eram essas perguntas que vieram. Então, acho que a gente encerra, né? Quero te agradecer imensamente, Ariela, pelo teu tempo, né? Tua disponibilidade por compartilhar o teu conhecimento, que a gente sabe que é enorme na área.
E agradecer ao pessoal que está assistindo, né, que também veio prestigiar. Então, a live vai ficar gravada, disponível no YouTube, porque a gente sabe que nem todo mundo às vezes pode, né, estar disponível aqui no horário. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com Prazer vocês. nosso. Obrigada a todos. Foi Boa muito noite. inspiradora a sua palestra, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal.